Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Isaías. E nós vamos analisar o povo de Israel, aquela geração no tempo de Isaías, 700 anos aproximadamente, antes de Jesus nascer. E vamos tentar analisar neste programa aquilo que Deus estava a dizer àquele povo. Nós no último programa já analisámos um pouco a chamada de Isaías no ano da morte do rei Uzias, que foi um rei muito bom para a nação de Israel. Ele procurou viver dentro da vontade de Deus. Depois realmente vimos ali a chamada que Isaías teve, aquela contemplação que ele teve da presença de Deus. E hoje vamos tentar analisar a continuidade, digamos assim, do trabalho profético que Isaías teve nos anos que se seguiram. Entre o capítulo 6, que nós analisámos no último programa, e este capítulo 7, por incrível que pareça, passaram largos anos. São versículos, poucos centímetros na Bíblia, mas realmente passaram largos anos. Enquanto no capítulo 6 estávamos no ano da morte do rei Uzias, no capítulo 7 estamos já no reinado do rei Acaz, que era neto de Uzias. Entretanto já tinha reinado Jotão, e portanto Isaías já está numa realidade completamente diferente. Então isto só para nos situar em que ponto nós nos encontramos na história de Israel. É sempre importante nós, quando lemos os livros proféticos, ou os salmos, ou os provérbios, enfim, outros livros, possamos situá-los sempre na história, no contexto histórico, para perceber por que razão Deus faz determinadas afirmações. Então, no capítulo 7, verso 1, é-nos colocado o contexto histórico. Diz assim: sucedeu nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, ou seja, Acaz era neto de Uzias, rei de Judá, que Rizim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. O que é que este versículo está a querer dizer? Primeiro situa-nos no contexto histórico em que a profecia vai ser declarada. Ou seja, é já aproximadamente 20, 30 anos depois da morte do rei Uzias, porque Jotão já tinha reinado, estamos agora em meados, a meio mais ou menos do reinado de Acaz, e temos aqui uma guerra civil. A nação de Israel, eu não sei se estão lembrados do contexto, depois de Salomão, foi o último rei que teve Israel como unificado, veio o filho de Salomão e dividiu o reino. O reino, 10 tribos para o norte e 2 tribos ficaram ao sul. As 10 tribos do norte ficaram com a designação de reino de Israel e as 2 tribos do sul ficaram com a designação de Judá. Então, Isaías é profeta para a tribo ou para a nação de Judá. E aqui temos a descrição de quando as 10 tribos do norte tentaram invadir Judá, as 2 tribos do sul. Só que o rei de Israel fez uma aliança com a Síria. E então agora Acaz estava a tremer de medo porque realmente era um reino poderoso. Não só eram maiores em número, tinham 10 tribos do seu lado, como ainda por cima fez uma aliança com o rei Rizim da Síria. Então Acaz estava muito perplexo diante desta situação, mas o texto bíblico diz que eles não prevaleceram contra ela. Isto porquê? Porque realmente Deus continuava a proteger a nação de Judá. Deus manteve-se fiel ao seu compromisso de guardar a casa de Davi. Ainda que Acaz era um mau rei, Acaz era um rei que não obedecia a Deus, e nós já vamos ler em 2 Reis quem era de facto este homem Acaz, vemos que Deus manteve-se fiel à promessa que tinha feito a Davi, ao facto de Uzias e Jotão terem sido bons reis para a nação de Judá, e por isso mesmo Israel não prevaleceu contra Judá.
Isaías é então orientado por Deus e diz a Acaz que ele, se tiver dúvidas do poder de Deus para o proteger, então que ele pedisse um sinal qualquer. Mas realmente Acaz era um homem de um coração extremamente duro, era um homem que não tinha menor temor a Deus, ele era um homem terrível. Eu vou ler, de facto, aqui este texto em 2 Reis, capítulo 16, para nós entendermos quem é este rei Acaz. Diz assim: no 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Portanto, temos aqui o enquadramento de quem era Acaz. Era então filho de Jotão, Jotão era filho de Uzias, logo então Acaz era neto de Uzias. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou nos caminhos de Israel. E agora veja bem a atrocidade deste homem, como é que, ao ponto que ele chegou em termos de vida espiritual. E até queimou o seu filho como sacrifício. Veja bem o coração deste rei Acaz. Um homem que chega ao ponto de queimar o seu próprio filho em sacrifício. E ele fez segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altares e nos outeiros, como também debaixo das árvores frondosas. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejarem contra ela. Cercaram Acaz, porém não puderam prevalecer contra ele. Aqui temos a descrição no livro de 2 Reis deste mesmo episódio. E realmente vemos um pouco melhor aqui nestas cartas que são nos deixadas em 2 Reis quem era este homem Acaz. Um homem realmente com um coração perverso, contrário às orientações de Deus, ao ponto de sacrificar, mandar matar o seu próprio filho em sacrifício a ídolos. Realmente é preciso Deus ser um Deus muito amoroso, um Deus de muita graça, para não ter logo fulminado este homem Acaz. Porque realmente ao pensar nisto, é horrível pensar que alguém mata outra pessoa, mata inocentes como sacrifício a ídolos, a sacrifícios satânicos. E ainda hoje, infelizmente, acontece isto na nossa sociedade. Muitos grupos têm este tipo de práticas satânicas de derramar sangue inocente, porque realmente acham que isso vai apaziguar os demónios, vai apaziguar esses deuses. E Acaz era um homem que tinha esta perspectiva da vida espiritual. E mesmo assim Deus continuou a guardar a nação de Israel. Mas Deus estava a guardar a nação de Israel por causa de Davi, por causa de Uzias, por causa de Jotão e não por causa de Acaz. Agora ele estava a fazer um mal terrível ao seu povo, ele estava a massacrar inocentes e o próprio povo estava a ir atrás destes tipo de práticas, deste tipo de idolatria. E no fundo Acaz era só a ponta do iceberg, era só de facto a manifestação daquilo que o próprio povo estava a fazer. Talvez se alguns de nós vivêssemos nesta altura iríamos clamar a Deus por um julgamento. Talvez poderíamos assemelhar este tipo de situação e talvez para nós, nesta geração, faça mais sentido pensarmos, se calhar, num Hitler, alguém que, de facto, cometeu atrocidades, mandou matar milhares e milhares de vidas, quer judeus, quer ciganos, quer outros grupos étnicos, foram chacinados, exterminados às mãos desse homem. E quando nós pensamos em Hitler, nós certamente não temos um coração onde pensamos em graça, em amor de Deus. A nossa vontade era que, de facto, este tipo de pessoas desaparecessem do mapa. Então, quando nós vemos os textos bíblicos, temos que entender qual é o contexto em que eles são escritos. E, provavelmente, o contexto aqui, eu espero que agora tenhamos um enquadramento histórico mais adequado, percebamos exatamente as palavras de Deus. O povo de Judá chegou ao limite, ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos, estar a matar inocentes por causa das suas práticas satânicas, por causa das suas práticas ocultas, e Deus não iria permitir que isto continuasse assim. Por isso, ele utiliza o profeta Isaías para falar ao coração do povo. Então vejamos o verso 2. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque como o vento.
Acaz então ficou perturbado com o ataque que estava agora a ser montado contra a nação de Judá. Mas Deus quer continuar a tranquilizar o povo. E é este Deus de amor que eu não sei onde é que às vezes as pessoas leem a Bíblia e dizem: Deus no Velho Testamento não é nada um Deus de amor. Eu creio que as pessoas só têm esta leitura porque não percebem os contextos em que determinadas profecias são apresentadas. Porque quando nós entendemos as profecias no seu contexto histórico, vamos dizer: Deus foi um Deus de paciência, Deus foi um Deus de amor, Deus foi um Deus de graça. Porque se fôssemos nós, aquele rei Acaz nem teria chegado ao ponto de sacrificar o seu próprio filho. Nós teríamos acabado com Acaz antes. Não teríamos deixado Acaz sequer governar a nação de Judá. Mas Deus foi paciente e Deus continua a sê-lo. No verso 3 e 4 diz assim o Senhor a Isaías: Agora sai tu com o teu filho, que se chama Sear-Jazub, que quer dizer um resto volverá, ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e diz-lhe: Acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de atição fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria dos filhos de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: Subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e o conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Assim diz o Senhor Deus: Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruída e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não quererdes, certamente não permanecereis. Aqui temos de facto uma promessa interessante que Deus deixa. Vemos aqui o Deus de graça escrito nestas palavras. Por um lado, vemos Deus primeiro que começa logo no verso 3 a dizer que Isaías deve pegar neste seu filho. Os filhos de Isaías, os seus nomes eram sinónimos de profecias também. E aqui este filho que Deus manda Isaías pegar, quando as pessoas olhavam para aquela criança, viam um resto volverá, ou Sear-Jazub. E percebiam que Deus estava a ser fiel. Olhando para aquela criança, Deus era o Deus fiel. O Deus que permanece e guarda aqueles que são fiéis. Um resto volverá. Ou seja, Deus não deixará aqueles que são fiéis perecerem. Este era o significado deste filho de Isaías. É importante que os filhos e as pessoas para nós tenham significados. Aqui, neste caso, era claramente um significado profético, mas também, para alguns de nós, certamente, os nomes dos nossos filhos têm um grande significado. Alguns de vocês sabem, já alguns nomes dos meus filhos, tenho o Natanael, o Josias e a Débora, e no caso do Natanael, o nome foi escolhido por causa do seu significado. Porque o significado de Natanael é um presente de Deus. E nós tínhamos como casal passado por uma situação difícil há pouco tempo, tínhamos perdido um bebê e então quando Deus nos deu este filho, realmente para nós foi um presente de Deus. E por isso ele chama-se ainda hoje Natanael. Cada vez que lhe chamamos, lembramos-nos que Deus nos deu um presente. E realmente Isaías deu os nomes aos seus filhos da mesma maneira. Temos aqui este, que é um resto volverá. Quando as pessoas ouviam este nome, percebiam: Deus é o Deus que guarda aqueles que são fiéis. Deus é o Deus que tem um resto de pessoas fiéis que permanecerão guardadas por Deus. E foi isso que Deus disse aqui a Isaías, para ele levar este seu filho e mostrar que Acaz, apesar do seu pecado, apesar da sua maldade, Deus de graça, o Deus de amor, continuaria a proteger a nação de Judá. E foi isso que Isaías foi declarar ao rei de Judá. Mas ele deveria ter um coração crédulo, ele deveria ter fé nestas profecias de Isaías. Mas Acaz realmente, ele não tinha o menor temor a Deus, ele não tinha realmente o menor respeito pela aliança que Deus havia feito com o povo. E por isso mesmo ele era um homem incrédulo.
E é por isso que nós vemos aqui no verso 11, Deus ainda a falar com muito amor a este homem, a este rei Acaz, e diz: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Deus é tão bom que até permite que este homem que matou o seu filho ainda tenha uma oportunidade, ainda dá uma oportunidade à nação de Judá. É porque Deus amava o povo, não era porque Deus queria condenar de forma alguma. Mas eu acho que um desafio destes nós iríamos ficar deliciados. Aqueles que temem ao Senhor, se Deus dissesse: ok, eu quero fazer isto na tua vida e para te confirmar isto, pede um sinal que eu vou-te mostrar que é exatamente isso que eu vou cumprir na tua vida. Provavelmente nós ficaríamos com respeito a Deus, ficaríamos, enfim, desafiados a que a nossa fé aumentasse. Mas veja bem aqui a resposta de Acaz. Acaz respondeu e disse: não o pedirei, não tentarei ao Senhor. Parecem palavras piedosas, não é? Parece que este homem deve ter uma fé tremenda. Realmente é uma pessoa extraordinária. Ele não quer pedir um sinal ao Senhor para não tentar o Senhor. Às vezes as palavras piedosas são exatamente fruto da falta de fé. São fruto de uma ausência de relação com Deus. E quando nós vimos, como já vimos em 2 Reis, quem Acaz na realidade era, estas palavras só revelam que ele tem um coração tão endurecido que ele nem quer dar espaço a Deus para que Deus o convença da sua existência e do seu amor. Ele diz: eu não quero ver sinal nenhum porque eu não quero mudar de atitude. Eu não quero ver sinal nenhum porque senão sou confrontado ainda mais com o meu pecado. E por isso mesmo ele tem esta atitude de não querer ver a ação de Deus no seu meio. Infelizmente este tipo de atitude acontece ainda hoje no nosso meio. Talvez até este tipo de frases piedosas surgem na boca de muitas pessoas cuja vida não reflete minimamente a preocupação com a Bíblia, com a palavra de Deus. No entanto, eles usam palavras piedosas. Talvez já ouvimos pessoas a dizerem: façam o que eu digo e não façam o que eu faço. Ou seja, são pessoas que declaram grandes frases da Bíblia, mas depois a sua vida é uma vergonha, é um contrassenso entre aquilo que eles ensinam e a prática do seu dia-a-dia. E alguns se escudam dizendo: bem, a minha vida privada é comigo, mas a minha vida pública é comigo. Inclusive estamos a falar de líderes religiosos, alguns, outros são políticos, outros são líderes desportivos, acham que a sua vida privada não tem nada a ver com a pública e podem ter quase uma vida, eu diria, esquizofrénica, ter quase duas personalidades. Nós temos que ter vidas coerentes. A nossa vida tem que ser coerente com os ensinos da Bíblia, muito mais aos cristãos. Quando nós somos cristãos, não podemos ir à igreja, somos simpáticos, muito atenciosos, e depois na nossa vida privada, em casa, aquilo é um inferno, é de facto uma desgraça. Conta-se até aquela piada de uma senhora que chega à porta da igreja com um caminhão carregado de mobílias, e lá o pastor fica logo preocupado: mas o que é que se passa, irmã? Então, o que é que aconteceu? Então vai mudar de casa? Não, pastor, eu vou pôr aqui as mobílias na igreja. Só pôr as mobílias na igreja? Mas não pode, minha irmã, não pode fazer isso. Então, como é que vai fazer isso? Então agora vai pôr aqui as mobílias na igreja? Não, pastor, sabe, é que o meu marido é um santo na igreja, mas lá em casa ninguém pode com ele. E às vezes é isto, temos este tipo de comportamento esquizofrénico, em que publicamente temos um determinado comportamento, depois em privado somos outra coisa completamente diferente. Parecem palavras piedosas, mas o coração está duro. E Acaz realmente tem esta atitude. E notemos agora o que Deus diz a Acaz aqui no capítulo 7, verso 13. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta afadigares os homens, mas ainda afadigais também ao meu Deus? Por outras palavras, Deus está a dizer: este povo ainda não percebeu quem Deus é. Pensam que podem brincar com Deus? Até quando? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Este versículo aqui é extremamente importante porque ele tem, de facto, dois grandes sentidos. O primeiro sentido era talvez o mais imediato, que era para aquela situação concreta que a nação de Israel se encontrava, mas a sua maior dimensão encontra-se no nascimento de Jesus Cristo. E vemos de facto que o desafio aqui era para um nascimento de uma virgem,
Alguns estudiosos têm tentado brincar com as palavras, dizendo bem, aqui não é uma virgem, que a palavra hebraica pode ser utilizada para uma jovem, mas quando o Evangelho de Mateus é escrito em grego, certamente não nos deixa dúvidas absolutamente nenhumas de que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Mateus capítulo 1, verso 18 diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui está de facto a descrição clara da Virgem Maria que concebe fruto do Espírito Santo. Eu sei que muitas pessoas tentam hoje diminuir este aspecto, mas é um aspecto incontornável das Escrituras. Depois temos aqui a expressão Emanuel, Deus conosco. E de facto Jesus Cristo não utilizou este nome, mas foi de facto a vivência que marcou a presença de Deus conosco. Deus conosco é exatamente aquele Deus que expulsa os demónios e os demónios lhe obedecem. Ele é Deus conosco. Ele é Deus conosco quando os mortos ressuscitam. Ele é Deus conosco quando o mar se acalma. A morte não o deteve porque Ele é Deus conosco. Ainda hoje vemos vidas transformadas porque Jesus Cristo é Deus conosco. E eu creio que realmente no caso de Jesus é extremamente importante nós percebermos que Ele é Deus conosco. É mais importante do que Ele ter um registro, num nome, num sítio qualquer, mas a sua presença no nosso meio, Ele é Deus conosco. Eu gostaria de terminar hoje o nosso estudo compartilhando quem na realidade Jesus é. E o seu nascimento foi contrário às leis da vida, porque realmente Ele nasceu de uma virgem. E a sua morte também contrariou as leis da morte. Não tinha nem campos de trigo, nem uma frota pesqueira, no entanto Ele alimentou mais de 5.000 pessoas com pão e peixe. Ele não teve nenhum tapete vermelho quando reconheceram a sua majestade, mas na realidade Ele caminhou sobre o mar da Galileia. Quando morreu, poucos homens lamentaram a sua morte, mas a natureza se encobriu de trevas, porque o seu Criador estava a sofrer. Apesar de os homens não se comoverem por causa do seu pecado, a terra tremeu e os fundamentos da criação se abalaram. A natureza se prostrou para honrar. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.